demora. Abra sua Bíblia em Mateus 13. Nós vamos ler dois textos. Mateus 13, 31 ao 35. E depois a mesma história, mas em Marcos, capítulo 4, 30 ao 34. Nós vamos falar sobre o grão de mostarda e também o fermento. São essas parábolas que nós leremos agora. E o título dessa mensagem é O Reino Invisível que Tudo Transforma. Amém. Mateus 13, 31 ao 35. Assim é a palavra do Senhor. E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas, que atinge a sua altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Até aqui, não, vamos lá, continua. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora, abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4. Marcos traz uma informação importante aqui, quando ele descreve essa parábola. Aos estudantes da disciplina de Evangelhos, prestem atenção nisso. Novamente, ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podia receber. Não lhe dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhe tudo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Deus eterno, Pai amado, obrigado por essa manhã tão preciosa. Tantas coisas já aconteceu. Já adoramos o Teu santo nome. Já oramos de uma maneira uníssona, uma só voz. Já recebemos novas famílias, irmãos e irmãs, como parte desse corpo. Já proclamamos juntos um pacto de membresia. Já acolhemos as ofertas, as contribuições. E agora, Senhor, nós estamos aqui juntos para ouvir a pregação da palavra. Prepara os nossos corações. Tira, Pai, toda a urgência presente em nossos corações. Possamos desfrutar desse momento, não com pressa, mas com alegria, sabendo que o Teu reino se manifesta, Teu reino cresce e que o Senhor está no meio do Teu povo. Oro assim, confiando na Tua bondade, no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na terceira mensagem. Nós tivemos um domingo que o Bispo Eric esteve aqui e quebrou um pouquinho, né, a dinâmica, mas tudo bem, foi uma mensagem maravilhosa. Mas nessa terceira mensagem, nós estamos falaremos sobre o grão de mostarda e o fermento. Nessa série, nós estamos tratando das histórias de um novo mundo a respeito do reino de Deus. E é extremamente importante, é quase que uma urgência, o povo de Deus aprender sobre o reino. Usamos a linguagem do reino muitas vezes, mas parece que o reino de Deus ainda é um enigma muito grande para muitos, porque ele, apesar de ter um aspecto enigmático, ele não pode ser um enigma eterno para você. Ele precisa estar se desvendando, aparecendo, se revelando. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nas palavras de Jesus, e perceber a dinâmica desse reino.
como ele funciona, como ele acontece, de que maneira ele está acontecendo. No primeiro sermão, nós vimos que o reino de Deus é recebido de formas diferentes. Jesus fala sobre os solos. E com certeza, se você ainda não ouviu, não estava presente, vá e ouça, assista. Já está no YouTube, no nosso canal do YouTube, está no Spotify também. É importante para você acompanhar a construção. No segundo sermão, o irmão André pregou sobre o reino crescendo em meio ao mal, o joio e o trigo. Esse enigma, essa pergunta que fazemos, por que o Senhor permite crescer no mesmo local? Porque o Senhor tem uma colheita, Ele tem um propósito nisso tudo. E responde uma das perguntas mais presentes nos lábios dos crentes, Se Deus é bom, por que o mal ainda está aqui? Então Jesus procura responder de uma forma de parábola. E agora, nesse terceiro sermão, nós vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus crescendo silenciosamente, mas poderosamente. Perceba que todas essas parábolas têm algo em comum, uma semente, uma planta. E essas imagens não podem ser apenas observadas de qualquer forma, ela precisa construir o nosso imaginário. Portanto, nessa manhã, imagine, pense, porque é importante para que a mensagem fique fixa. Então, quando Jesus fala acerca do grão de mostarda, ele está aqui tratando uma crise de expectativas nos discípulos, naquele contexto que ele estava. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aqueles que estavam ali, sabendo, ou seja, conectando o que Jesus estava falando, e para quem foi direcionado, eles estavam compreendendo de alguma forma. Jesus explicou as outras parábolas, as duas primeiras. Essa aqui ele não explica diretamente, mas é basicamente autoexplicável em algum contexto. E Marcos nos dá uma informação, por isso que lemos, muito importante. Mas há algo profundamente desconcertante aqui nessa parábola. Nas parábolas como um todo, mas dessa parábola em especial. Por quê? Porque nós esperamos, quando ouvimos sobre o reino de Deus, grandeza. E o reino de Deus é grande. Existe uma majestade mesmo. Jesus é o rei dos reis. João descreve Jesus como rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é aquele que vai reinar e reina eternamente. Ele está agora sentado à destra do Pai. Como ainda há pouco nós confessamos no credo niceno, ele reina, ele é corregente do universo. A ele pertence toda a terra. O Senhor já reina, mas existe um momento na história onde o Senhor irá reinar em plenitude para sempre, com seu trono físico aqui na terra. E nós esperamos um reino grandioso. Mas aqui Jesus fala em pequenas coisas. Ele fala de uma semente. Ele fala que o grão de mostarda é a menor das sementes. É claro, se algum biólogo estiver aqui, ou alguém que conheça de botânica, vai saber que não é o menor, mas ele está usando isso de uma maneira metafórica, E porque é muito pequeno, mesmo, de verdade, é muito pequeno. Nós esperamos um reino visível. Quando fala reino de Deus, você pergunta, mas cadê o reino de Deus? É por isso que muitas vezes nós falamos do reino, mas parece que esse reino é tão distante, ou alguns usam uma linguagem pessoal para falar sobre o reino, que muitas vezes se distancia da própria realidade do que é esse reino. Eu ouço em contextos missiológicos, transculturais, fala isso é para o reino, nós estamos fazendo o trabalho do reino, como se o reino de Deus fosse apenas um aspecto do ministério. Mas o reino de Deus, ele é muito abrangente. Ele não é apenas ele não está visível apenas em um aspecto ministerial da igreja. Toda a missão da igreja, ela repousa sobre a consciência do que é o reino de Deus. E isso é super importante atentarmos aqui. Porque Jesus fala a respeito de algo pequeno,
que parece oculto, que não está tão presente aos nossos olhos. Nós esperamos um impacto imediato, assim como os discípulos esperavam. Ele vai entrar em Jerusalém, ele vai destruir os poderes, ele vai estabelecer o seu trono, e vai estabelecer o seu reino eterno, porque ele é o Messias. E Jesus frustra essa expectativa. E aí ele usa aqui as parábolas para explicar que o reino de Deus acontece de uma maneira muitas vezes invisível e silenciosa. Você não fica observando a semente embaixo da terra, você não consegue ver, mas ela é regada. Nesse momento agora, com essa chuva que acabou de cair e continua caindo, várias sementes estão sendo o quê? Regadas, mas elas estão dentro de um solo, invisível aos nossos olhos, mas crescendo. Por isso que a dinâmica de compreensão das parábolas do reino de Deus não pode ser apenas de um olhar simples e compreendendo de acordo com o seu universo, suas próprias categorias. Carrega a sua categoria única de compreensão. A gente quer uma realidade do Evangelho muito limpinha, isso é uma verdade, muito linear. O Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo, constantemente ouvimos isso, né? Mas o Evangelho, meus irmãos e irmãs, ele reflete a complexidade da nossa vida. O Evangelho não é tão simples assim. Ele pode ser pregado de uma maneira simples, para você compreender resumidamente parte dele, mas ele não é tão simples assim. Existe um conjunto de complexidade na compreensão do Evangelho, que envolve história, narrativa, coração, vida humana, ação divina, uma série de coisas. Você não pode simplesmente falar assim, o Evangelho é simples, nós que complicamos. Não, às vezes nós complicamos mesmo, porque não conhecemos o Evangelho. Mas às vezes nós simplificamos tanto o Evangelho que ele se torna tão explicável que ele se torna reducionista, assim, parte mais do nosso Evangelho. Começa a ser um Evangelho nosso, mais do que o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Deus. Tá? Então, e aqui está o escândalo do reino. Deus escolhe começar pequeno. Quando você lê Gênesis, nossa mente vai logo para a grandeza. No princípio criou Deus os céus e a terra. E na cabeça de alguns, o Senhor apenas falou alguma coisa, criou assim, foi criado do nada. Né? Deus falou, haja luz, pronto, todas as luzes do mundo estão aí. Porque nós temos uma dificuldade com os processos naturais. Nós temos uma dificuldade com isso. Você não consegue imaginar Gênesis, por exemplo, Deus criando todas as coisas e uma plantinha surgindo ali. Passando o dia e ela cresce um pouquinho mais. Ela cresce um pouco mais. É por isso que algumas pessoas, elas têm, assim, elas tentam, e eu respeito essa posição, de olhar, por exemplo, 7 dias da criação como 7 dias literais, porque na cabeça delas, em 7 dias, Deus formou tudo. Mas quando você olha o texto de Gênesis, o autor não estava querendo explicar, por exemplo, que foram 7 dias literais. Ele estava explicando que Deus criou todas as coisas e Ele zelou por isso. Nós temos um Criador, nós temos um Deus que Ele não só criou o tempo, Ele faz com que todas as coisas funcionem na harmonia desse tempo, em conexão. Um Deus que está além do espaço-tempo, age no espaço-tempo. Isso é precioso demais. Por isso que você tentar usar Gênesis para explicar ou tentar conectar a questões científicas, você vai cometer um erro, porque ele não foi escrito para isso. Tá? Existe uma maneira certa de ler o texto. E aí, mas ali Deus começa, já no princípio, Deus começa pequeno e vai crescendo. Assim como a revelação do Senhor. Você encontra Jesus Cristo, Ele está ali, você encontrou a revelação de Deus, mas a revelação de Deus não para aí. Ela vai o quê? Ampliando, é progressiva. Por isso que você precisa amadurecer na fé. Lembra do encontro de Maria Madalena com Jesus? Quando ele fala, não me detenhas, não me segures. É que a revelação de Maria precisava o quê? Ampliar. Nós temos uma relação com Jesus, mas ela precisa crescer, ela precisa ampliar, ela precisa tomar uma forma em nós, não só no nosso intelecto, mas no todo da vida. Nós temos que começar a exalar Jesus em tudo.
na maneira como nós conversamos, como nós trabalhamos, como fazemos as coisas, na maneira como nós nos relacionamos. Jesus precisa ser o quê? Observado. Não é apenas seguir os atos de Jesus, é ter Jesus no todo da vida. E por isso que a maturidade cristã, ela é necessária e não tem como você ser um crente e continuar imaturo. Todo mundo que não amadurece como um cristão, ele se torna um bloco de concreto no meio do processo da comunidade. Não estou falando da imaturidade daqueles que começaram a jornada agora, estou falando da imaturidade de pessoas que há muito tempo não cresceram, não progrediram na revelação de Deus, não têm um contato com a palavra de Deus, não crescem em teologia, continuam com os mesmos preconceitos, com as mesmas ideias, não amadurecem, não se parecem quase nada com o novo mundo de Deus. E aqui, nós temos a exposição de Jesus que o Evangelho não é algo tão simples. Tá? Então, Deus escolhe o começo pequeno. E mais do que isso, Deus escolhe agir de forma invisível. Sabe, quando eu pensava sobre o reino de Deus, eu já pensava em Apocalipse. Jesus voltando, destruindo todos os inimigos do povo de Deus, estabelecendo o milênio, né? E tudo funcionando de uma maneira harmônica. As coisas nobres, grandiosas, tanto que a linguagem de muitas comunidades de fé é assim, né? Reino de Deus, já pensa logo o quê? Na grandeza, já pensa logo na realeza, cores da realeza, que não existe um problema aí, só que tem um lugar para tudo isso, e um tempo para tudo isso, um momento para tudo isso. Tá? Jesus poderia ter dito assim, preste atenção: o reino dos céus é como uma imensa cordilheira com sua fossa, como um oceano em largura e profundidade. Por que ele não usou essa parábola? O reino de Deus é como um oceano, é como uma fossa do mar. Por que Jesus não usou? É como os ventos que sopram, um tsunami que vem e destrói tudo. Fico pensando por que Jesus não usou esse exemplo. É porque o povo de Deus e os seus discípulos, e nós como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos entender algo. Que a mesma dinâmica para o povo do primeiro século, a mesma dinâmica para o povo lá do princípio, se aplica agora. Chegará um dia onde o reino do Senhor será estabelecido para sempre e eternamente. Mas enquanto isso não acontece, ele cresce de uma maneira invisível, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando forma na medida que o tempo se aproxima. E nós, por não percebermos isso, muitas vezes somos levados para a urgência. Então, Jesus não fala sobre isso, em vez disso, ele escolheu compará-lo a coisas inesperadamente comuns. Por exemplo, como uma semente, como um grão de mostarda. Eu acredito que quase ninguém aqui viu um grão de mostarda. Hoje, com o Google, todo mundo viu já. Se não despertou a tua curiosidade. Mas para o povo, lá na época, isso estava ali, estava na mente dele, né? Nós somos guiados, irmãos, por uma cultura que valoriza algumas coisas aqui, presta atenção. Nós valorizamos o imediato, o visível e o grandioso, não é verdade? Tudo que é muito grande, tudo que é muito pomposo, pronto, ganhou respeito. Algumas pessoas, por exemplo, elas impõem respeito pela roupa, né? Impõem respeito pela postura, mas muitas vezes a vida dessa pessoa não é uma vida que é digna de respeito, digamos assim, pela maneira como ela vive. Nós valorizamos isso, mas o reino de Deus não se manifesta assim. Ele começa pequeno, escondido, aparentemente insignificante, mas ele vai ganhando forma, e ele transforma tudo. O reino de Deus transforma tudo. O reino de Deus transformará o mundo por meio do poder do Filho de Deus. O reino de Deus frequentemente contradiz com as expectativas humanas. Sabe o que Jesus está falando aqui para os discípulos?
vocês precisam entender que vocês serão frustrados. Que vocês esperam uma coisa e a outra. Por isso, tenham uma consciência, sejam realistas. Não sejam pessimistas e não sejam triunfantes demais. Sejam realistas. Tenham consciência que você ainda não viu brotar da terra, mas existe uma semente sendo regada. Isso trabalha a nossa impaciência. Boa parte das disciplinas espirituais do povo de Deus repousa em ele aprender a viver uma vida cristã, onde ele observa e vive dentro do reino de Deus como deve ser vivido. Então, portanto, ele começa pequeno, escondido, aparentemente insignificante, mas vai ganhando. Ele transforma, ele vai escalando. Então, essa parábola confronta diretamente nossa ansiedade por resultados rápidos. Nós somos ansiosos, pessoas que começam sua jornada de fé e perguntam, mas por que eu ainda não fiz assim, não estou assim? Tenha paciência. Aprenda com a parábola de Jesus e como o reino de Deus funciona. Porque o reino de Deus, assim como essa semente, é uma continuidade da revelação. Tá? Olha uma coisa, o semeador, resposta ao reino, né? O joio e o trigo, ambiguidade do reino, e agora Jesus responde uma outra pergunta, se o reino é verdadeiro, por que ele é tão pequeno? Se o reino é real, por que já não vimos aqui os governos todos submetidos ao senhorio de Jesus? E aí, por conta dessa pressa, nós queremos, com articulações, com textos e teologias e, enfim, com sistemas teológicos que criamos, fazer isso na força do braço. É por isso que muitas pessoas querem implantar o reino de Deus de um jeito que parece que é na força do braço deles e não pelo jeito de Deus. Por exemplo, quando criamos expectativas de um governo de uma cidade ser cristão. Os crentes, numa época dessa, espero que não esteja nenhuma aqui desse jeito, se for, que seja visitante, senão você vai ter uma frustração enorme nessa casa, você vai mudar de igreja rapidinho. Pessoas colocam a sua esperança em governos terrenos, como se o reino de Deus dependesse disso. É por isso que, por causa dessa ideia de não entender a dinâmica do reino de Deus, as pessoas vendem a sua alma a políticas partidárias, a ideologias, tanto de direita quanto de esquerda. Porque eles não entendem a dinâmica do reino. Não é porque nós temos um ministro evangélico que o reino de Deus agora foi implantado, irmãos. Não é porque tem um presidente evangélico que o reino de Deus agora as missões vão extrapolar. Pronto. Porque a nação pertence ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. No final de todas as coisas, tudo será convertido ao Cristo, ao Filho de Deus. O Senhor está fazendo isso, convergindo céus e terras. Por meio de Jesus Cristo, Deus está conectando céus e terra. Ele é o mediador, Ele é o caminho. Não é nenhum outro governo. Então, quando você empresta a sua paixão para uma outra coisa, achando que o reino de Deus depende disso, acabou. Você já não entende mais e você já está definhando. Não estou dizendo que nós não podemos ser atuantes nessas áreas, mas temos que ser atuantes conscientes, que nós não somos os transformadores das coisas, o próprio Deus faz. E temos consciência também que governos terríveis, Deus permite e o próprio Deus estabelece, porque Ele é soberano. E o povo de Deus não independe de governo. Daniel é um grande exemplo. Daniel serviu 5 diferentes governos, e serviu da mesma forma, com fidelidade a Deus, uma presença fiel, diante do Senhor, diante do povo, assim como testemunharam sobre Jesus no caminho de Emaús. Ele era fiel, era um homem profeta,
poderoso em obras e em palavras, né? Palavras e obras, diante de Deus e diante do povo. Esse é o nosso chamado missional. O povo de Deus reflete a luz de um novo mundo. Então, cuidado para que você não esteja espalhando falsas esperanças como sinal do reino de Deus. Deus não te chamou para dominar nada. Deus te chamou para ser um atuante e ser essa luz que reflete o reino de Deus no mundo. Então, a pergunta, se o reino de Deus é grande, por que parece tão pequeno? Sabe, as coisas modestas, elas começam a perder valor, espaço no nosso contexto. Sabe, nós temos dúvidas acerca da natureza do reino, porque nós não queremos acreditar que é inesperado. Nós não queremos acreditar o que Jesus mesmo afirmou. Imagina, um carpinteiro da Galileia, preste atenção, um grupo de pequenos discípulos, nenhum exército, nenhuma revolução política aí presente, nada do que Israel esperava. E Jesus fala assim, o reino de Deus é assim. Eu amo a dinâmica da cidade de Deus, cidade dos homens, de Agostinho, de Hipona. Porque ele fala, e Agostinho, quando fala da dinâmica da cidade de Deus, cidade dos homens, ele usa, por exemplo, Caim e Abel para explicar isso. E eu acho que aí encaixa muito bem essa ideia do reino de Deus. Porque ele fala assim, Caim matou Abel. Caim estava vivo. Parece que triunfou. Abel sucumbiu. Mas ao morrer, ao sucumbir, Abel triunfa. Porque a aparente derrota de Abel, na verdade, é a vitória de Abel em meio à vitória, a aparente vitória de Caim. Abel triunfa, Caim é derrotado. Olha isso, gente. O reino de Deus é justamente nessa dinâmica, aparentemente insignificante, mas poderoso e transformador. Porque ele não transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. Está ali dentro, mas está transformando, está mudando. É por isso que nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Porque você não sabe quando a semente entrou no solo bom. Você não sabe quando que a semente entrou num solo fértil. Continue regando, continue, porque chega um momento que, sem você menos esperar, brota uma folhinha verde. Reino de Deus invisível, parece inofensível, mas Ele é poderoso. Não é porque você não está vendo que Deus não está agindo. Ele está ali, trabalhando, porque o reino de Deus é assim. Ele não vem com um exército gigantesco. São pessoas que aparentemente são insignificantes, mas existe um poder, o poder transformador do mundo, e é a esperança do mundo, operando por meio de um povo. Nós estamos aqui numa comunidade local. Nós temos um número que pertence a essa comunidade local. E o reino de Deus é sinalizado através dessa comunidade local, mas ele é muito mais abrangente e poderoso que essa comunidade local. Porque ele está agindo em todo mundo. E quando nós queremos forçar a barra para que todos vejam o reino de Deus da nossa maneira, do nosso jeito, nós erramos. É por isso que muitos missionários na história fizeram um trabalho extraordinário, mas sucumbiram. Porque eles criaram tanta expectativa a respeito daquilo que eles estavam construindo, que agora o que eles estavam construindo era de fato o reino de Deus, e não o que Deus está fazendo. Perceba, muitas vezes, nós estamos fazendo algo que parece significante aos olhos dos homens. Parece que ninguém está dando nada para isso. Mas lá dentro existe uma semente sendo regada, uma terra sendo preparada, para que uma grande colheita aconteça. O R.T. France fala algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele fala: o reino de Deus
não é evidentemente e de imediato, mas seu poder conquista todas as coisas no final. Jesus não responde com argumentos, mas com imagens. Por isso as imagens das parábolas, elas são extremamente poderosas, porque você precisa imaginar algo. Só assim nós vamos vencer a cultura do imediato. Se você prestar atenção na dinâmica do reino de Deus. Vença a urgência entendendo o processo de como o solo é preparado, como a semente entra, como ele é regado. E no tempo certo, nasce as coisas. Existe um ensino central aqui que eu acho importante, quero enfatizar para vocês. O reino de Deus, às vezes, cresce de forma desproporcional. Como assim? Não é uniforme e proporcional, não, é desproporcional. Nós temos duas imagens. A primeira imagem é um grão de mostarda. Menor das sementes, nas palavras de Jesus, conhecida. Torna-se uma grande árvore. Eu não sei se acontece uma grande mutação aqui, mas a árvore, né, do grão de mostarda não cresce tão grande assim. Alguns teólogos falam que Jesus estava explicando que acontece uma mudança mesmo, né? Que de um grão de mostarda é uma árvore gigantesca. Tanto que Marcos fala que encontrarão abrigo na sombra dessa árvore. Olha isso, gente. Por isso que nós lemos o Evangelho de Marcos. Ele fala que não só as aves farão ninhos ali, mas encontrarão o quê? Abrigo nessa árvore. O reino de Deus está crescendo e daqui a pouco as nações encontrarão o quê? Abrigo debaixo dessa árvore. Então, o grão de mostarda, mas tem um outro elemento chamado fermento, invisível, misturado na massa, mas que transforma tudo. Você já fez algum bolo na vida, algum pão? Nunca? O Liam, meu filho, ele tem um propósito, fazer um pão. Ele já fez bolo, de vez em quando fez um bolo muito bom outro dia. Ele gosta de culinária, irmãos. Eu fico morrendo de medo. Esses dias Hillary não está aqui, nós estamos sobrevivendo, eu e ele, em casa. E nessa luta de sobrevivência, ficamos enfermos ali, um cuidando do outro, aquela loucura. E aí, ele foi para a cozinha, e eu ali, filho, não, ele está com vergonha que estou falando. Aí ele, pai, eu já fiz isso, sai lá, vai lá, vai passar. De vez em quando eu falava, e aí, filho, está tudo bem, morro de medo, mas enfim, ele está lá. E fez o jantar dele, e ficou muito bom, por sinal. Eu não sei se você já colocou algum fermento em alguma massa. Aparentemente, não tem nada acontecendo. Mas a massa já foi o quê? Contaminada. E o contaminar aqui, eu não estou falando um termo mal. Eu estou falando que ela vai crescer. E ela vai crescer, principalmente, descansando, ela cresce. Mas quando ela entra num fogo, o que acontece? Com calor, ela amplia. Jesus está falando assim, olha, a atenção do mundo, quando o fogo se aproximar, vocês verão o reino de Deus. Jesus está falando assim, olha, quando a pressão sobre vocês ficarem maior, entenda, o reino de Deus está crescendo. Joio e trigo crescem juntos. O apóstolo Paulo usa o exemplo do fermento como algo negativo, né? E é outro contexto, ele não está usando aqui as palavras de Jesus. Ele está usando o mesmo exemplo, mas para outro contexto. Assim como o fermento ali, na ideia do apóstolo Paulo, está crescendo como algo que é negativo, Jesus está falando aqui que o reino de Deus está crescendo em meio às pressões da vida. Uma massa recebeu o fermento. Aparentemente, não tem nada acontecendo. Mas à medida que a pressão aumenta, ela vai o quê? Crescendo. Ficando maior. Porque a igreja de Jesus cresce e continua crescendo, independente da perseguição. Porque o reino de Deus é como um fermento. Pode perceber, em lugares onde há uma perseguição religiosa,
a igreja se multiplica de uma maneira assim absurda, impressionante. Há um radicalismo na vida que às vezes invejamos. Eu, pelo menos, olho e falo, meu Deus, eu quero ter esse coração. Porque aqui nós relativizamos demais as coisas. Porque nós temos uma facilidade. Você pode pregar o evangelho a cada esquina aqui. Você pode chegar na casa da tua família e pregar o evangelho. Mas à medida que a igreja passa por perseguição e as coisas estão tensas, você começa a ver que o fermento faz com a massa. Por isso que no primeiro século, quanto mais perseguiu a igreja, mais ela crescia. Impressionante. O sangue dos mártires era a semente da igreja. Derramava sangue no chão, a igreja se expandia. Olha o cenário de Atos. Estevão estava ali pregando, falando. E tinha um homem ali. E esse homem era o perseguidor da igreja. O cara que tinha autorização de perseguir e matar. E, ironicamente, curiosamente, as vestes de Estevão foram jogadas aos pés dele, apóstolo Paulo. Eu gosto do Snorgard, um teólogo, que ele fala que as vestes de Estevão foram a semente para o coração de Paulo. Ali, ele não esperava, mas Deus já tinha dado um sinal, que iria ao seu encontro, porque já existia uma semente. E Paulo se encontra com Jesus. E Jesus fala que aquele perseguia a si mesmo. Ou seja, quando Paulo perseguia os cristãos, perseguia o próprio Cristo. Basicamente, Jesus fala, o Estevão que vocês assassinaram, eu estava ali. Mas ele era uma semente. Por isso que nós não podemos correr para nos livrar da tensão. O povo de Deus, ele cresce em meio à tensão. Por isso que Jesus fala tanto sobre sofrimento. Aprender a viver e lidar com o sofrimento, no contexto que nós estamos, é como você está compreendendo o reino de Deus. E aqui, gente, olha que poderoso. Existe uma correção necessária para ser feita aqui. Dizer que grandes resultados vêm de pequenos começos é correto. Grandes resultados vêm de pequenos começos, certo? Mas é trivial. Ou seja, já ouvi muitas pessoas usando essa mensagem. Se você já ouviu isso, corrija agora no seu coração e na sua mente. A parábola aqui não é apenas motivacional. Nos pequenos começos vai se tornar grande, né? Jesus não é um coach espiritual aqui, gente. Ele não está dizendo, acredite em você. É por meio de você. Não, o que ele está falando? Deus está operando, mesmo quando você não percebe. Você vai desistir, tentar desistir, querer desistir. Mas o reino de Deus não, ele é implacável. Imparável. Põe uma coisa na sua cabeça. Homens caem, homens se levantam. Reinos caem e reinos se levantam. Mas o reino de Deus, ninguém pode destruir. O reino de Deus, ele é imparável. Imparável. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, não vou. Tinha a ver com um time de futebol. Vou fazer. Porque alguns torcedores acham que seu clube é imparável. Ele pode ser o melhor time do mundo, mas ele vai perder. Um vascaíno gritou amém. Um vascaíno gritou amém. E eu entendo de coração esse irmão. Os orgulhosos que acham que seu time é imbatível, entenda uma coisa, ele será derrotado. Porque ele não é o reino de Deus. O maior poder deste mundo que você conhece, ouça isso,
ele vai ser derrotado. Os reinos desse mundo se tornarão do nosso Senhor. O maior poderoso dessa terra, a pessoa mais temível dessa terra, Jesus vai olhar para ele e falar assim: vai continuar? Ou posso pisar na sua cabeça? Por isso, o povo de Deus não se rende a nenhum governo terreno, porque ele pertence a um reino imparável, que não é implantado pelos homens, mas é sinalizado e é iluminado como uma grande propaganda do que se aproxima. O reino começa de forma que facilmente pode ser ignorada, mas não pode ser parada. Jesus está afirmando algo aparentemente insignificante, mas é o centro da renovação do mundo. O poder do reino não está na aparência, mas na sua eficácia invisível. E o ponto aqui, gente, não é só crescimento, é transformação completa. Transformação completa. E sabe quem é um exemplo de transformação completa? Eu e você. Quando as pessoas olham para você e falam assim: você tem mudado. É porque eu estou lendo um livro aqui, outro ali. As pregações do pastor estão entendendo mais, então estou mudando. Não. Você está mudando porque existe uma semente crescendo no seu coração. É o reino de Deus. E à medida que ele cresce, seu testemunho cresce. E é lógico que o diabo vai tentar parar isso. É lógico que o inimigo vai tentar semear outra coisa aí. E de vez em quando, eu tenho que ser alertado disso na minha vida e eu alerto outros. Ei, cuidado com a semente que o maligno implantou. Cuidado, remove isso. A semente que você tem é uma semente do reino no seu coração. E um detalhe aqui que é bem provocador. Jesus usa a imagem ambígua para chocar. Reino age de forma inesperada. Ou seja, o crescimento é interno. Torna-se visível. E torna-se visível. Ele não permanece invisível, mas por enquanto é invisível. Existe uma expansão que vai influenciar toda a terra. O reino de Deus é assim, expansivo e penetrante. Eu tenho algumas perguntas para você nessa manhã. Você está tentando fazer algo aparente mais do que tentar ser fiel? Você quer ser notado? Você quer chamar a atenção? Você quer que os holofotes se voltem para você? Ou você está preocupado com a fidelidade a Deus? Fidelidade é mais importante que visibilidade. Jesus não vai perguntar o quanto os homens te notaram. Ele vai olhar para você e falar: servo ou serva, bem-vindo ao reino do meu Pai. Você foi fiel. O sucesso no reino não é medido pelo impacto imediato, mas de uma participação fiel. Engraçado que no meio de pastores, eu falei ainda há pouco na Eucaristia, que quando você está no meio de pastores, você tem que exercitar muitas disciplinas espirituais. A primeira pergunta que o pastor faz quando encontra é: quantos membros tem sua igreja? Quais os métodos usados? Qual o impacto que a igreja tem gerado? É lógico que a igreja impacta o contexto local. Mas parou para pensar que as pessoas estão medindo o sucesso do seu ministério pelo impacto que eles estão causando? Armadilha. O reino de Deus não é assim. E se nós somos o povo do reino de Deus, o nosso impacto, muitas vezes, não é medido pelo volume. Ele está ali invisível.
Existem muitos nomes de missionários que não estão nos livros da história da igreja. Mas é gente grande no reino de Deus. É gente grande no reino de Deus. Existem nomes agora, nesse exato momento, que eles não estão nas redes sociais. Eles não estão, e aqui eu não estou fazendo crítica de quem está presente nas redes sociais. Prega o evangelho, não tem problema nenhum. Só cuidado para não ser guiado por isso. Existem nomes que você nunca ouviu, mas são grandes no reino de Deus. Não tem seus nomes na história, porque foram sementes que foram lançadas à terra, estão sendo regadas, ninguém está vendo. Existem homens e mulheres que derramaram sangue, lágrimas, joelhos dobrados e sustenta por uma época, por meio do desígnio de Deus, obras, você não sabe quem é. Você conhece John Wesley, você conhece Jonathan Edwards, você conhece um monte de nomes importantes, teólogos importantes, mas talvez você nunca ouviu falar da Dona Maria, que levantava às 4 da manhã, toda manhã, para interceder pelos seus pastores, pela sua igreja, pela sua cidade, pelos governantes, e clamar a Deus que o reino de Deus seja visível naquele lugar. Onde estão as Donas Marias e seu João aqui? Será que todo mundo quer ser o John Wesley da nossa época? Todo mundo quer ser Jonathan Edwards na nossa época? Todo mundo quer ser Tim Keller? Ou você quer ser uma semente do reino? Um grão de mostarda lançado à terra? Bem, essa é a pergunta que eu faço. Não tenha medo do começo modesto. Cuidado com o resultado. Ele pode enganar você. Fique em pé comigo. Que o Senhor nos guie e nos ajude nessa trajetória. Obrigado por ter ficado mais 20 minutinhos aí. Eu pensei em finalizar 11h07, são 11h27, então vocês me amam de verdade. Ou estão orando aí, Senhor, faz ele finalizar logo, né? Mas isso não é semente do reino, né, gente? Deixa eu orar por você. Pai querido, obrigado pela vida da minha família espiritual. Obrigado pelos grãos de mostarda dessa casa. Obrigado, Senhor, pelos fermentos lançados à massa. Gente que ainda não conversamos, nem conhecemos. Mas foram lançados ao mundo como uma boa semente de Deus. Faz o Senhor boa semente de Deus. Seu Deus, livra-nos do nosso reducionismo, nossa mente empobrecida, coração e mente confusa. E nos faz, Senhor, guerreiros e guerreiras que são conhecidas no reino dos céus e desconhecidas na terra. Obrigado, Senhor Deus, porque os heróis de Jesus é gente que a gente não conhece. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a termos essa consciência que o reino é invisível. Quase não notamos, mas ele nos alcança. Pedimos, Senhor, levanta nessa casa homens, mulheres, famílias, jovens, crianças, que são como um grão de mostarda lançado na terra, e são fermentos lançado à massa. Faz-nos, Senhor Deus, sal e luz. O mundo está sendo preservado e existe um povo que está salgando esse mundo. As pessoas amam o sabor de uma comida, de uma refeição salgada no tempo, no momento e da maneira certa.
sal dissolveu, mas trouxe sabor. Ajuda-nos, Deus, a sermos esse sal que preserva e traz sabor ao mundo. Livra-nos do desejo de fazer história e, na verdade, estamos sendo esquecidos, não temos o nosso nome. Por isso que Jesus fala: alegre-se por terem seus nomes escritos no livro da vida. Livra-nos do desejo de termos um ministério relevante, não que não precisamos ser relevantes, mas o desejo de relevância muitas vezes disfarça a verdadeira dinâmica do reino. Obrigado por essa casa. Já são 18 anos, Senhor, vendo uma semente sendo regada e ver pequenos brotos surgir da terra. Faz da MPC uma árvore frondosa que dá sombra para as nações. Faz dos pastores dessa casa homens e mulheres profundos, suas raízes, e não pessoas confusas que falam do reino, mas não sabem a dinâmica do reino. Faz dos líderes dessa casa homens e mulheres que são como semente. Te agradeço, Deus, e te louvo no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Tem um gostinho de quero mais aí, né? Já avançamos mais um pouquinho. Se você quiser continuar orando, fica. Se não, abrace seu irmão aí. Deus abençoe. Um ótimo domingo.